Oi gente, tudo bom? Estamos aqui hoje para mais um vídeo do Direito com Elas, falar mais um pouquinho sobre posse e propriedade, que a gente começou a falar em um vídeo anterior. Falamos um pouquinho sobre o que é a posse, o que é a propriedade. Queria falar um pouquinho hoje sobre algumas características da posse e por que alguns tipos de posse recebem proteção especial e outras não. Vamos lá? Bom, gente, o que vai fazer com que a posse, embora seja uma situação de fato, não uma situação de direito, seja protegida, é as suas características iniciais. Uma posse, ela pode ser uma posse justa ou uma posse injusta. E a posse que é protegida pelo nosso ordenamento é a posse justa. Então, se uma posse for injusta, não recebe proteção especial. Como é que é a posse justa? É aquela que não é nem violenta, nem clandestina e nem precária. O que é uma posse violenta? É aquela posse que você vai tomá-la mediante a força, a utilização de algum tipo de força. Então pode ser arrombamento, pode ser algum tipo de ameaça grave. Então você vai tomar, por exemplo, uma invasão. Uma invasão é uma situação de violência. Então essa caracterizaria uma posse violenta. Clandestina é aquela onde você vai fazer na calada da noite, sem ninguém saber, às vezes escondidas. Então é uma posse clandestina. E a posse precária é aquela posse que advém de uma posse inicialmente justa, ela advém de uma relação contratual anterior, de uma relação jurídica anterior, por exemplo, de um contrato, e depois se torna injusta, porque no momento em que você vai devolver essa posse para o seu legítimo dono, para o seu legítimo possuidor, o legítimo, a pessoa que tem legitimidade para ter essa posse, você se recusa a devolver. Por exemplo, no caso de um contrato de empréstimo. Então, uma pessoa empresta para você a casa de praia dele por 3 meses. No final do contrato, ele pede de volta, você se recusa a devolver. No momento que você se recusa a devolver a casa de praia, a sua posse nessa casa de praia se torna uma posse precária. E a posse precária é uma posse injusta. Dentre, então, esses 3 tipos de posse, que é a posse violenta, clandestina ou precária, a precária é a única que não pode se convalescer numa posse justa. Então, tanto a violenta quanto a clandestina pode vir a se convalescer numa posse justa com a passagem do tempo. Então, a passagem do tempo pode fazer com que o vício inicial da violência ou da clandestinidade cesse. A precariedade não tem como cessar, porque ela tem como origem uma relação contratual anterior. E isso faz com que esse vício não cesse. Então, a precária nunca poderá ser uma posse justa passível de gerar uma proteção específica na lei. Tanto que somente uma posse que tenha sido injusta inicialmente, como uma posse violenta ou clandestina, que depois venha a se tornar uma posse justa pela passagem do tempo, por exemplo, pode vir a ser uma posse passível de permitir uma uso capião, que é a aquisição da propriedade através da posse mansa, pacífica e contínua durante um determinado lapso temporal. Né? Então, se você fica numa posse durante um determinado tempo, previsto em lei, e essa posse ela não é contestada, não é questionada, você pode vir a adquirir essa posse pela uso capião. Então é possível que isso aconteça na posse que venha a se tornar justa. Agora, na posse precária não tem como acontecer essa uso capião, porque essa posse precária não tem como vir a se tornar uma posse justa. Então, como é que a gente vai saber, então, diante de uma discussão ou de uma briga sobre uma posse, sobre uma propriedade, quem é o legítimo possuidor ou não? Então vamos dizer o seguinte: você tem uma determinada propriedade que foi invadida, você então é o legítimo proprietário, e por ser proprietário você tem o direito de possuir. Lembra que anteriormente nós falamos que quem tem a propriedade tem o domínio pleno do bem, ou seja, o proprietário ele tem todos os poderes inerentes ao domínio, que é usar, gozar, fruir, dispor e reivindicar. Então, quem é o legítimo proprietário tem o poder de possuir. Então, ele tem o ius possidendi, ok? Então, ele tem o direito de possuir. Agora, vamos supor que ele esteja viajando e a propriedade dele foi invadida. E ele fica nessa viagem longos meses, e quando ele retorna, essa propriedade está invadida. E essa pessoa que invadiu, que agora é o possuidor, vejam, a pessoa que invade passa a ter a posse. Eu não estou dizendo que ele é um possuidor justo, não é uma posse justa, né? Mas é uma posse. Então essa pessoa que está numa posse injusta construiu uma casinha lá, fez um barraco e tá lá nesse lugar tal, de forma injusta, porque foi violenta ou clandestina, né? Entrou nessa posse e tá lá. E você chega depois de 6 meses, essa posse invadida. Bom, e agora?
Como é que vai ser? A lei vai proteger o possuidor que está lá. Vejam que a posse na Constituição diz que a propriedade tem que cumprir a sua função social. Será que porque essa pessoa está morando lá, e morar, nós sabemos que é um direito fundamental das pessoas prevista na Constituição, será que por esse fato ela vai merecer a proteção constitucional e eu não? Por ser o proprietário que não estava lá no momento da invasão? Será? Não. Por quê? Porque nós temos aí uma disposição específica do legislador no CPC que diz o seguinte, que a posse, inicialmente, o meu Código Civil também menciona isso, a posse, ela é protegida sim, existe a teoria da aparência, que é a teoria que nós adotamos, que é a teoria do Hering, né, a teoria objetiva da posse. Entretanto, para que eu possa proteger essa posse, inicialmente, essa posse tem que ter mais, ou pelo menos 1 ano e 1 dia. Então, se essa pessoa está na posse há mais de 1 ano e 1 dia, ela vai ter a proteção de permanecer lá. Se ela não está há 1 ano e 1 dia, a pessoa que vai alegar ser a posse, provar que é o possuidor, vai poder obter liminarmente a reintegração de posse. Então, vamos lá. Então, eu voltei dessa viagem e essa pessoa está na posse. Essa pessoa está na posse há 6 meses. 6 meses é menos que 1 ano e 1 dia. Significa que eu, legítimo possuidor por ser o proprietário, então eu tenho o direito de possuir, que eu chamo de ius possidendi, eu vou poder entrar com uma reintegração de posse, com pedido liminar, e esse possuidor vai ter que sair, porque a posse dele tem menos de 1 ano e 1 dia. Então a posse que tem menos de 1 ano e 1 dia não receberá proteção imediata do Estado. Então o que vai acontecer? O juiz vai conceder a liminar, esses invasores vão ter que sair e eu vou retomar a minha posse, porque essa posse do invasor tinha menos de 1 ano e 1 dia. Se essa posse do invasor tivesse mais de 1 ano e 1 dia, ele obteria liminarmente a possibilidade de ficar lá, ou seja, a minha liminar não seria deferida, seria indeferida, ele permaneceria na posse até que eu provasse no meu processo de reintegração de posse que a minha posse é melhor do que a dele, ou seja, que eu tenho um título melhor do que o dele e que eu tenho o direito de reintegrar. Então, gente, não se engane. Não significa que porque essa pessoa permaneceu na posse por um tempo maior, que eu não vou reaver a minha posse, não é isso. Ela conseguiu um tempo maior para ficar lá. Mas no final do processo, se eu conseguir provar que a minha posse é melhor do que a dele, que eu tenho um título melhor do que o dele, eu vou conseguir obter a minha reintegração e vou obter de volta aquilo que é meu. Tá? Então tem esse detalhe também. O cuidado que a gente tem que ter, gente, é o seguinte: se você demorar demais para reagir, se você, por exemplo, vamos supor, acontece muito, né? Vamos supor que você receba alguma propriedade ou terras que fiquem no interior lá de herança. E você demora muito tempo para você visitar ou perceber que isso aconteceu. E pessoas invadiram essas terras que você recebeu de herança. Veja, se você demorar muito para ir para lá, você pode perdê-la pela uso capião. Se uma pessoa vai, invade uma terra e fica lá 10 anos, 15 anos plantando, construindo, dando função social, que é o que a Constituição prevê, o que vai acontecer? Ela vai conseguir a uso capião. Tem a modalidade extraordinária, a modalidade ordinária. Então, 10 anos plantando, construindo, mantendo, ela já tem a uso capião ordinária. Ela vai conseguir se manter na posse, extraordinária, porque ela vai conseguir se manter na posse por dar a função social. E nesse caso eu não preciso nem de boa-fé, nem de justo título. Basta a posse mansa, pacífica e ininterrupta por 10 anos construindo, plantando ou produzindo no local. Então é muito cuidado com essa questão da posse, porque nós devemos reagir rápido. Em tempos de informação na velocidade da luz, gente, não se pode perder tempo quando se trata de posse. É preciso tomar muito, muito cuidado quando se trata de invasão, quando se trata de retomar o que é seu, quando se trata de proteger o que é seu, porque a posse tem uma proteção especial, até porque existe um princípio constitucional que é da função social da propriedade, e quem não cuida, perde, né? Existe até aquele ditado que a gente conhece, que quem não dá assistência abre concorrência, não é isso que dizem? Então, se você não cuida, você corre sério risco de perder. Por isso, todo cuidado é pouco em preservar o que é seu, dar função social, manter, cuidar, plantar. Imagina, você tem uma casa em determinado bairro, né? Você tá lá bonitinho e tem um terreno vizinho que é de uma pessoa que você mal vê, que a pessoa passa de vez em quando. Esse terreno do vizinho não é cuidado, tem um mato de 3 metros de altura, onde tem rato, tem bicho, inseto, bandido se esconde lá, lixão, tem risco de dengue, tem risco de doença, tem insegurança. Aí vem uma pessoa qualquer, ou com uma família,
corta o mato, limpa o terreno, constrói uma casa, passa a ser um terreno bem cuidado, tratado. Quem você prefere ter como vizinho? Esse invasor que invadiu o terreno e construiu uma casa e está cuidando, ou aquele proprietário que nunca apareceu e nunca deu as caras e está gerando insegurança e problemas de saúde pública para os vizinhos, inclusive para você? Você não vai preferir ter o vizinho que dá função social para a propriedade? Pois é, eu também. Então é preciso tomar esse cuidado. Se você é dono, você tem que preservar e cuidar. Tem que ter atitude de dono. Se você não tiver atitude de dono, outra pessoa pode aparecer, não ser o dono, mas ter atitude de dono, e por ter atitude de dono, passando o tempo, ele pode vir a obter a propriedade através da uso capião. Certo, gente? Então, daí o cuidado que a gente tem que ter quando se trata de posse e de propriedade. Beleza, pessoal? Se você gostou, deixa o seu curtir. Não deixe de acompanhar os nossos vídeos aqui no canal. Temos vários assuntos: penal, civil, trabalho, processo civil, consumidor. E acompanhe a gente, acompanhe as nossas atualizações, acompanhe a nossa página no Facebook, que a gente vai estar sempre aqui tentando traduzir um pouquinho do juridiquês para vocês, tentando dar uma forcinha para vocês nos estudos e no dia a dia também do direito, que a gente sabe que não é fácil não. Legal, pessoal? A gente se vê então na próxima semana. Um beijo e até lá!